Dia, povo. Oi, gente. Tirei 9. Parabéns, Matheus. Você é um cara esperto demais. A prova não tá facinha, não, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá gravando aí, tá, né? Lá, 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 lá. 8º ano. Mas tinha que ler o livro, né? Só com a revisão, talvez não dava para fazer a prova mesmo, não. Tá? Quem ficou só com a revisão aí, talvez não conseguiu. Ok? Vamos lá? Ó, o jovem Romeu e a bela Julieta são de famílias inimigas, cujos pais jamais aceitarão a união dos filhos. Mas eles conseguem se casar. Assinale a alternativa que justifica a possibilidade da realização do casamento. O que possibilitou o casamento deles? Pai de Julieta promete a Romeu a mão da filha em casamento e troca de favores? Não, né, gente? Claro que não. Ficou A, B, letra C. Julieta vai à igreja sob o pretexto de confessar-se, vai lá confessar-se com o padre, e lá se casa com Romeu, que por ser amigo do padre, conseguiu que a cerimônia fosse realizada. Ok? Eles fogem para a cidade distante? Quem foi embora para a cidade distante foi só o Romeu. Número 2. Alternativa correta sobre como Romeu descobre a morte de Julieta, né? A suposta morte, que na verdade só estava sob o efeito da poção mágica. A letra A, ó. Um amigo que tem a incumbência de saber notícias de Julieta o noticia do ocorrido. Ok? Número 3. Qual foi o método utilizado por Julieta para se livrar do casamento com Paris? Fingiu de morta no dia que supostamente se casaria com Paris. Julieta é incentivada pelo padre a tomar uma poção que lhe deixará aparentemente morta. Ela não fingiu de morta. A Maria fingiu de morta. Não, ela não fingiu. Ela estava morta. Ela tomou a poção. Ok? Número 4. Nossa, Deus. Alternativa condizente com o desfecho da tragédia Romeu e Julieta. As famílias fazem as pazes, o que permite a vida em paz entre Monteca e Capuleto. Romeu se suicida após saber que Julieta casou-se com Paris. E também... e essa também se mata após saber da morte de Romeu. Romeu se mata por pensar que Julieta está morta. E essa também comete suicídio ao ver seu amado sem vida. Quando ele chega lá e pensa que ela está morta, lembra? Aí duela lá com o Paris e acaba por matar o Paris. Julieta acorda, ele está morto, ele também se matou. Aí ela pega o punhal dele, a adaga, e se mata. Quando Romeu é expulso da cidade, Julieta fica inconsolável. O pai da moça atribui sua tristeza. Aí o pai da Julieta achou que ela estava triste por quê? Porque o primo Teobaldo morreu. Mentira, ela estava triste porque ele tinha ido embora. Mas o pai achou que era por causa do primo Teobaldo ter morrido. Aí por isso decide casá-la, para ela deixar de ficar triste. Ai, ai. Alternativa incoerente com relação ao protagonista Dom Quixote. Qual alternativa que é incoerente com relação a ele? Ou seja, uma alternativa que não condiz com as características físicas ou psicológicas do Dom Quixote. Todos os aldeões do ouviam e ficavam fascinados com suas histórias mirabolantes. Não, quem ouvia ele era só o padre e o curador do lugar. Mas ninguém dava muita ideia para ele. Está lá no comecinho do livro. Nossa, Maria, mas a gente esquece. Uai, mas você sabe que todas as outras são verdade. Olha lá. Ele se imaginava no enredo como o principal herói das aventuras que lia, por isso que ele saiu doido pelo mundo afora com armadura enferrujada e um cavalo velho e magrelo. Dom Quixote morava na província de Mancha e era conhecido pela sua vasta biblioteca. Sim, ele era conhecido pela sua vasta biblioteca. Quantidade enorme de livros que tinha. Por isso que ninguém dava ouvido a ele, né? Porque ele ficava contando as histórias doidas, mirabolantes dele. Certo dia, perdeu-se da realidade e iniciou uma existência em que só existiam personagens de cavalaria. É isso aí. Todo mundo era personagem de cavalaria para ele. Todo lugar que chegava era um
Era um castelo. Dom Quixote convenceu-se de que, como qualquer cavaleiro, possuía uma missão. E para sagrar-se como tal, seriam necessárias algumas providências. A partir da leitura e interpretação correta da obra, qual é a alternativa que indica a missão da personagem, bem como os recursos utilizados por ela para caracterizar-se tal qual um cavaleiro? A missão dele, gente, ajudar os fracos e salvar as princesas raptadas por vilões. Don Quixote caracterizou-se vestindo uma antiga e enferrujada armadura, além de armar-se de uma velha espada e uma lança. Toda pobre também, toda velha. Certo? Ó, a letra A falou que vestiu com roupas de couro. Não tinha nada disso. Tornar a província da Mancha repleto de livros de aventura. Também não tinha nada disso. Salvar princesas era conhecido na aldeia como nascer como cavaleiro andante. Não. Ele era conhecido como um agricultor lá, coitado. Ok? Quem leu o livro e participou das aulas, festividade, faz isso aí de boa mesmo, né? Às vezes errou alguma por... Nossa, que vacilo que eu dei. Aquele vacilinho. Número 8. Em determinada batalha, o nosso fidalgo ficara muito ferido. Por isso, Sancho Panza o apelidou por Cavaleiro da Triste Figura. É aquele dia que perdeu todos os dentes, gente. Nós comentamos disso na aula anterior à prova. Tá bom? A batalha mais famosa de Don Quixote, mais incrível, que se tornou uma das cenas mais conhecidas e famosas da literatura universal. Qual que foi, gente? A incrível batalha contra os moinhos de vento. Ó, se você pesquisar geografia, imagens, uma imagem para geografia, pode ser o globo terrestre, pode ser talvez uma bússola, né? Um astrolábio, alguma coisa assim. Se você procurar história, você pode encontrar um monumento inca, uma imagem que representa a história. Se você vai pesquisar matemática, uma imagem que representa a matemática, pode ser que aquela fórmula de Pitágoras, né? Do tio Pete lá. Se você pesquisar uma imagem em literatura, uma imagem que você bate o olho e fala assim, isso é literatura. No mundo inteiro é o cavaleiro montado no seu cavalo, com a lança na mão, cavalo magro, cavaleiro magro, meio curvadinho, uma lança fina na mão, e o moinho de vento próximo dele. Isso é a representatividade da literatura no mundo inteiro. A batalha ficou mais conhecida, né? É a mais famosa da literatura universal. É a incrível batalha contra os moinhos de vento. Que ele achou que eram gigantes agitando os braços. Aí o Sancho Panza fala assim, mas meu senhor, para com isso. Aquilo ali são somente moinhos, ó. Fica longe. A prova de que você não entende nada de monstro é essa daí, ó. Às vezes, eles têm a capacidade de se fazerem passar por outros objetos. Desse jeito. Leia as afirmações feitas a respeito da obra. Aí nós vamos julgar o que é verdadeiro e falso, né? Dom Quixote, sem qualquer indumentária que o caracterizasse cavaleiro, montou em seu forte e hábil cavalo, buscando aventuras como verdadeiro e destemido fidalgo. Gente, tudo errado. Sem qualquer indumentária. Indumentária é roupa, é vestimenta. Ele precisou se caracterizar como cavaleiro. Montou em seu forte e hábil cavalo, tadinho do Rocinante. Tinha nada de forte e hábil, a gente sabe que ele ia se arrastando pela estrada. 2. Rocinante era o cavalo mais forte e veloz da região, qualidades necessárias para suportar o peso de um cavaleiro andante tão forte e bem nutrido como Dom Quixote. Só nos ideais dele, né? Tudo errado. Embora fosse magro e desnutrido, Rocinante conseguiu chegar à estalagem onde Dom Quixote foi sagrado cavaleiro andante, prosseguindo viagem logo depois. Às vezes era preciso até de alguém para carregar aquele cavalo, né? Então, essa aí tá certa. Ai, pulei uma. Rocinante arrastava-se pelos caminhos sem direção exata a seguir, carregando o confuso Dom Quixote de la Mancha. Então, 3 e 4 estão certas. Ah lá, já marquei. Ok? O poema abaixo é do mineiro Drummond, Carlos Drummond de Andrade, aquele autor daquele livro que nós estudamos juntos em fevereiro, A Rosa do Povo. O poema é do mineiro Drummond e dialoga com a obra em questão. Leia atentamente. 4. Convite à glória.
Juntos na poeira das encruzilhadas conquistaremos a glória. E de que me serve? Nossos nomes ressoarão nos sinos de bronze da história. E de que me serve? Jamais alguém nas 5 partidas do mundo será tão grande. E de que me serve? As mais inacessíveis princesas se curvarão à nossa passagem. E de que me serve? Pelo teu valor e pelo teu fervor, terás uma ilha de ouro e esmeralda. A isto me serve. As Impurezas do Branco, Carlos Drummond de Andrade. As Impurezas do Branco é um livro em que o Drummond escreve vários poemas contextualizando com Don Quixote e com várias outras obras, ok? Nesse trecho do poema, nota-se claramente que há diferentes visões de mundo entre Don Quixote e Sancho Panza, seu fiel escudeiro, uma vez que o diálogo é marcado pelo frequente questionamento desse último ante as ideias de seu patrão, exceto na última estrofe. Na última estrofe ele não questiona, não, porque o ouro é o que... Ouro, esmeralda, pedras preciosas, é tudo que move o seu fiel escudeiro, ok? Essa aí também estava meio de graça, né, galera? Não acabou, né? Acabou. Agora o certo Capitão Rodrigo já é 9º ano. Acabou. É isso aí. Meu Deus do céu. Dom Quixote. Mas está escrito também na obra, a gente só não focou nisso. Dom Quixote. Ué? A 8 não tinha sua prova, não, Matheus? Deixa eu ver de novo aqui qual que era a 8. Elas podem aparecer fora de ordem, né? Pode ser sim. Uai. Mas, ô Matheus, mas sua prova tinha 10 questões? E nenhuma repetida? Uai. Mas sabe o que acontece? É porque eu vou fazendo as questões, né? E vou salvando. Eu vou copiando lá pro Bernoulli. E às vezes eu já tinha copiado alguma e pulei essa aqui. Deve ser por isso. Entendeu? Eu troquei. Na hora de lançar, eu troquei. Aqui. Agora vamos lá corrigir nossa atividade sobre crônica. Pra gente poder matar isso aqui. Porque eu tô doida pra começar a falar desse livro aqui com vocês, ó. Quem tá lendo aí? Quem tá lendo o livro? Aqui. Bacana demais, não é? Fala sério. Gente, e as características dos animais? É muito louco as características desses animais. Elas são atribuídas a pessoas, né? Você viu que esse livro aqui, ó, ele foi escrito durante a Guerra Fria, ó. Aqui, cadê? Ó. Não, foi escrito durante a Guerra Fria, não. Foi escrito, cadê? Foi sim, durante a Guerra Fria como arma anticomunista. Revolução dos Bichos transcende os marcos históricos da ditadura que inspirou e resplandece hoje, passados mais de 60 anos de seu surgimento, como uma das mais extraordinárias fábulas sobre o poder que a literatura já produziu. Aqui, essa é uma literatura sobre o poder, não é? Os animais pensavam assim, que quem detinha o poder era o humano. E aí resolvem tomar a granja dos humanos, né? E aí consegue tomar a granja dos humanos. É os animais agora que controlam. Mas aí o que acontece? Os animais também começam a agir como os humanos. E olha que um dos mandamentos é não se comportar como humanos, hein? Porque eles fizeram os 7 mandamentos, né? Ó. Eles fizeram os mandamentos aqui que rege o animalismo. Meu Deus do céu. Que loucura. Vamos nessa. Aqui. Engraçado é que os meninos do 6º ano estão lendo esse livro aqui, ó. Eu, Passarinho, do Mário Quintana. São só poesias. Aí tem uma poesia aqui que ele fala assim, ó, que o que tira a dignidade dos animais é o circo. Quer ver, ó? Aqui, ó. A verdade é que os bichos, quando imitam as pessoas, perdem toda a dignidade. Olha como é que dialoga com o nosso livro que nós estamos lendo. Chama circo. A verdade é que os bichos, quando imitam os animais, eles perdem toda a dignidade. Isso dialoga muito bem com esse livro que nós estamos lendo aqui. Porque um dos mandamentos é não se comportar como humano. Agora, eu vou falar para vocês uma coisa, hein? Se vocês não forem anotando quem é quem, os nomes dos bichos aí, o que é na frente, vocês não vão conseguir assimilar isso não, hein?
É muito bicho, é muito nome esquisito. Sansão, Quitéria, Maricota, Benjamin. Aqui, Bola de Neve, Napoleão, Garganta, os pó. Vocês têm que anotar, ó. Anotar, tá? Quem é o quê? E outra coisa, ó. Colocar post-it no seu livro. Anotando as características. Você não vai riscar o livro, né? Ó, meu livro tá cheio de post-it. Porque senão, você não vai dar conta, não. Porque a narrativa, ela é inteligente. Usa muitas palavras desconhecidas, né? Até que eu vou falar para vocês fazerem um vocabulário dessa atividade aí. Alice Vieira, tá lendo? Que bom. Ana Júlia tá lendo, Matheus tá lendo, mas alguém, galera, tá lendo? Interpretando. Ô, Maria, Oi. era para ler até o capítulo 4, né? Nós vamos discutir agora aqui. Eu anotei uns Aham. pontos aqui para nós discutirmos na aula, tá? Ó, nós vamos corrigir aqui, então, interpretando, da página 57, ok? Ó, e eu vou colocar a resposta naquele quadro branco, que fica mais fácil para a gente poder compreender. Vamos lá. A primeira questão é a seguinte. Qual foi o tom utilizado pelo autor na produção da sua crônica? Nós estamos falando daquela crônica lá das enchentes. As chuvaradas de verão quase todos os anos causam no nosso Rio de Janeiro inundações desastrosas. Qual foi o tom utilizado pelo autor na produção da sua crônica? Gente, o tom de indignação, certo? O tom que ele utiliza é de extrema indignação. Interpretando, página 57. Interpretando, página 57, questão 1. O cronista redigiu seu texto em tom de indignação. Pediu para a gente comprovar? Justifique sua resposta com trechos do texto. Isso pode ser comprovado, ó. O Rio de Janeiro não pode estar à mercê... Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. O Rio de Janeiro, da Avenida, dos Square, não pode estar à mercê das chuvaradas mais ou menos violentas para viver a sua vida integral. Indignação. Como exemplifica o excerto o Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro, eu vou colocar aqui assim, ó. Que quer dizer que tem muita coisa aqui no meio, tá? Não pode estar à mercê. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Ó, medo de clicar fora, que eu sempre clico fora nesse trem, bagunço toda a minha resposta. O cronista redigiu seu texto em tom de indignação. Conforme exemplifica o excerto, o Rio de Janeiro não pode estar à mercê de chuvaradas. Deixa eu ver até mais o que eu tenho que dizer. Mais ou menos violentas. Chuvaradas. Mais ou menos violentas. Mais ou menos violentas. Bastante violentas, né? Para viver sua vida integral. Aqui, ó. Isso daqui é um exemplo de indignação por parte dele. Ok? Ou então quando ele fala assim, é uma vergonha. Uma vergonha. Não sei de nada de engenharia, mas pelo que dizem os entendidos, isso não é um problema tão difícil de ser solucionado. Ok? Questão 2. Partiu? Questão 2. O autor afirma que a engenharia é uma arte tão ousada e quase tão perfeita. Deduza um ou mais motivos que justifiquem essa afirmativa. Por que ele fala que a engenharia é tão ousada e tão perfeita? Gente, engenharia ousada é porque hoje a gente percebe como que tem construções civis, assim, que são uma obra de arte. Ó, você observa, Oscar Niemeyer, engenheiro, né? Mineiro. Ele projetou Brasília, né? E ele projetou a cidade administrativa de BH, indo ali para Confins.
Ô, gente, não tem lógica que é prédio suspenso. Você observa aquilo. Tem dois arcos, assim, que não se encontram. Eu acho que é isso mesmo, acho que não se encontram. Depois vocês observam lá. E tem umas hastes que seguram o prédio suspenso, galera. Olha que ousadia! É uma construção que flutua, digamos assim. Por isso que é ousada. E aí ele fala assim, que também... aí então, pode ser... A pergunta é a seguinte, por que ela é tão ousada e quase tão perfeita? É ousada porque, assim, a engenharia tem obras que surpreende pela beleza e pela ostentação, né? Olha aqueles prédios, tem um prédio agora não lembro onde que é. Eu sei que ele é em formato de uma bala de revólver. E tem outros maravilhosos também que são em S. Tudo muito bacana, né? Deixa eu ver aqui, tem alguém me falando alguma coisa. Já tinha que ter mandado já, tá, Alice? Agora não precisa mais não, meu amor. Essa aqui era para ter mandado, tá? Fica tranquilo agora. Bora para frente. Vamos fazer o resto agora. Então, vamos lá. Ó, a engenharia pode ser classificada... Pode ser classificada como ousada, como uma arte ousada, porque há inúmeras obras de arte, inúmeros imóveis que surpreendem pela beleza e ostentação. A engenharia pode ser classificada como uma obra de arte ousada, porque há inúmeros imóveis que surpreendem. Tá faltando um D aqui, tá faltando um A aqui, tô comendo as letras, igual os meninos de 8º ano. Surpreende pela beleza e ostentação. Mais aqui. Aí, por outro lado, ao dizer que ela é quase perfeita, ela é quase perfeita. Por outro lado, ao dizer que ela é quase perfeita, podemos entender que só não é perfeita porque há registro de pontes que caem, viadutos que desabam em cima de carro, igual foi em BH, há registro de prédios que desabam. Então, por isso que ela não é perfeita. Para ser perfeita, não podia ter esses desabamentos, essas tragédias. Ao dizer que ela é quase perfeita, só não atinge perfeição total, só não atinge a totalidade da perfeição, por haver... não são inúmeros, né? Não. Por haver registro, vamos colocar só registro, não são inúmeros também. Registro de tragédias com imóveis. Então, por isso que ela não é tão perfeita. Coincidentes com erros de cálculo, digamos assim, sem nada de cálculos, né? Ou falta de manutenção, falta de manutenção, ou até indícios de corrupção. Ou ainda indícios de corrupção. Aí. Por isso que ela não é perfeita. Ok? É isso aí. Que às vezes o engenheiro é aquele menino que não prestava muita atenção na aula do Hugo, um trem assim, né? Ele faz um cálculo errado. Número 3. Releia o trecho a seguir. Infelizmente, porém, nos preocupamos muito com os aspectos externos, com as fachadas, e não com o que há de essencial nos problemas da nossa vida. Ao discorrer sobre a preocupação com os aspectos externos e as fachadas, o autor do texto se refere às construções projetadas por engenheiros e arquitetos. No entanto, essa frase também pode ser destinada a outra crítica muito comum nos tempos modernos. Elabora um parágrafo analisando outro viés para essa afirmação extraída do texto. Aqui ele pode não estar falando mais das construções. Ele pode estar se referindo, né,
essa crítica aí pode ser entendida ou pode ser estendida às pessoas do século XXI, ao fato de que as pessoas se preocupam muito mais com a aparência do que com a essência. Ok? Vamos lá? Essa crítica pode ser estendida também ao fato de as pessoas... Vou colocar aqui do século XXI, porque é o que nós estamos vivendo e é o que acontece. Século XXI. Preocuparem-se com a... Preocuparem-se mais com a aparência, que é a comparação às fachadas. Vou colocar aqui, fachadas, do que com a valorização. Valorização da essência. Dos valores humanos. Essa crítica pode ser estendida também ao fato de as pessoas do século XXI preocuparem-se mais com a aparência, que são as fachadas, que com a valorização da essência e dos valores humanos. Ok? 4. Releia. Como está acontecendo atualmente, ele é função da chuva, uma vergonha. Identifique a quem ou a que se refere o pronome referente destacado. Ô, gente, a que se refere o termo destacado. O ele refere-se a quê? Aqui, ó, ele é o problema das chuvas, velho. Essa frase poderia, como está acontecendo atualmente, o problema é função da chuva. O termo refere-se a problema. 5. O texto de Lima Barreto foi escrito em 1915 e publicado no livro Vida Urbana. Supondo que não tivéssemos acesso a essa informação, que elemento do texto indicaria uma data aproximada da sua produção? Identifique e justifique. Ô, gente, supondo que nós não tivéssemos informação de quando que esse texto foi escrito ou publicado, o que nos indica aí a data, mais ou menos o tempo histórico em que esse texto foi escrito? Deixa vocês responderem. Chegou cartinha. O prefeito, Ana Júlia? Muito bem. Ele fala aqui, ó. Ele cita o nome do prefeito da cidade. Então, é só você buscar lá quando que esse Fernando Passos aí, é Fernando Passos? Deixa eu ver. Prefeito Passos. Quando que o prefeito Passos foi prefeito do Rio de Janeiro, né? Então, muito bem. O elemento... O apostila, fica aí. Tem tanto trem na minha mesa, tanto livro na minha mesa que a apostila não para. Ó, o elemento do texto que pode ajudar na identificação da data de sua produção é a citação do nome do prefeito. Prefeito Passos, da cidade do Rio. Prefeito. Vou tirar o Passos daqui. Prefeito da cidade do Rio. Aí. E esse Zoom tá fechando já. Prefeito da cidade do Rio. O elemento do texto que pode ajudar na identificação da data de sua produção é a citação do nome do prefeito da cidade do Rio. É da cidade do Rio de Janeiro. Ok? É mais ou menos 1902 a 1906, por aí.
A data que ele foi prefeito. Ah, cliquei fora, que ódio. Vamos lá. Deixa eu tirar a fotinha aqui. Meu Deus. Vamos ver aqui. Então, tô recadinho. Lari, larai. Daqui a pouco eu já mando essa correção. Agora nós temos que fazer de novo. Limpar tudo. Fazer outro texto. Vamos lá. Então, nós estamos agora na questão 6. Leia os textos a seguir. Lixo jogado nas ruas pela população de BH provoca enchentes e destruição. Sujeira vira bomba relógio, pronta para entupir drenagens e disparar inundações. SLU recolhe até 20 toneladas de rejeitos por dia nas redes. SLU é o Serviço de Limpeza Urbana, ok? Questão 6. Texto 2. Apenas um pequeno lixo pode causar um grande problema. Elabora um parágrafo discorrendo sobre a relação entre o lixo nas grandes cidades e sua contribuição para as enchentes em períodos chuvosos. Pois é, eu jogo só uma vasilhinha, só um copinho, só uma sacolinha com lixo dentro do rio, mas eu sou uma, eu tenho outras pessoas que fazem a mesma coisa, né? Então, por mais que o texto aqui, né, que a gente leu, né, o texto das enchentes, está fazendo aí uma referência ao descaso das autoridades perante as situações de inundações, nós sabemos que o excesso do lixo também ajuda a piorar bastante, a agravar bastante as enchentes, que são costumeiras para nós, né? Um ano pior que o outro, mas sempre tem um enchente por aí. Então, a gente sabe que isso não é só um problema de descaso das autoridades, né? É um problema de educação do brasileiro também, certo? Então, a gente pode falar sobre isso aí. Você faz um parágrafo aí, falando das 20 toneladas recolhidas aí pelo Serviço de Limpeza Urbana de BH, né? E esse texto 2 aí, que usa uma antítese, né? Ó, um pequeno lixo pode causar um grande problema. Pequeno e grande, né? Uma antítese, aproximação de ideias contrárias, né? Você pode falar disso aí, ok? Eu não vou fazer esse parágrafo aqui, não. Vou deixar a pessoas conta mesmo. Questão 7. Alagamentos castigam os mesmos lugares da cidade há anos. Mesmo com a recorrência dos transtornos, verão após verão, e o conhecimento das causas do problema, nada é feito a respeito. E aí nós temos esse monte de carro amontoado. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Carros amontoados uns sobre os outros. Pedaços. Aí, a lixaiada aí, ó. Olha os lixos que pararam nesse Fiesta aí, ó. Se é que são Fiesta. Olha o tanto de sacola de lixo. Era por volta das 17 horas da última segunda, quando a ambulância tentava desesperadamente cruzar o viaduto Antártica no sentido marginal Tietê. Chovia forte na região, mesmo com a sirene a todo volume, os carros mal saíram do lugar. O motivo? Mais do que previsível. O habitual alagamento que toma conta da saída da via no entorno da Praça Luiz Carlos Mesquita, na Barra Funda. Tá. Ó, com base nos textos enchente e alagamentos que castigam os mesmos lugares da cidade há anos, e em seu conhecimento de mundo, critica o descaso dos governos municipais e estaduais na solução dos problemas de inundação das grandes cidades. Ô, gente, os governos, eles costumam não fazer nada porque isso é obra subterrânea. Político só quer fazer coisa que aparece. Entende? Então, porque isso aí é obra subterrânea, né? É o que a gente mais precisa, no caso, né? Então, mas não vão fazer. Por quê? Porque ninguém vê. E é só o que vê que dá voto para eles. Eles não pensam em investir numa coisa a longo prazo. Quando fazem um conserto, aí o SAAI tá pensando rua fora fazendo buraco, aquela reta escavadeira, igual o tatu. Quando fazem um conserto, estão remendando alguma coisa. Mas fazendo uma rede mesmo, nunca estão, né? Então, ó, os textos aí, né, fazem referência à ausência do poder público, todos dois. Tanto aquela crônica que nós lemos das enchentes, quanto esse aqui, faz referência a essa ausência, a incompetência do poder público em resolver o problema, em buscar soluções para as enchentes, né? E
No primeiro texto, o Lima Barreto classifica os prefeitos Passos como responsável, né? E agora nesse texto 2 aí, a repórter também um pouco indignada, né? Denuncia que, apesar de ser recorrente, ou seja, todo ano acontece a mesma coisa, isso aí, as várias gestões de prefeitos, né? Nunca resolvem o problema, não solucionam os problemas. E é interessante a gente observar, assim, a distância temporal de uma matéria e de outra, né? Porque, olha, esse texto do Lima Barreto é de 1915. O texto dessa repórter aqui, ó, Júlia Gouveia, é de 2020. Foi acessado em 2020. Fevereiro de 2020. Não é? Então, nós temos aí quase um século entre um texto e outro, e esse problema ainda é recorrente, o problema ainda persiste, né? Um é do século passado, o outro desse ano. Na verdade, de 2017, né? Mais de um século, e as populações ainda convivem com os mesmos problemas de enchente. Ok? Lembrar disso aí. Ok? Todas as duas aí são pessoais. Vou até apagar isso aqui. Positivo e operante? Galera, agora eu quero falar aqui com vocês do nosso livro. Cadê? Crônica. Não é crônica, né? Porque eu já mudei. Ó, vamos lá. Falar da Revolução dos Bichos aqui. Tem o livro e tem o filme, tá? Eu dou aula de literatura, né? E não de filmografia. Eu não sou professora de cinema. Quem quiser assistir o filme, vai assistir o filme. Mas a nossa prova é feita baseada no livro, ok? Pode assistir o filme depois que lê o livro também, pra você não saber o final. Né? Porque é chato demais você já saber o final de um livro que você está lendo. Mas, aí fica a critério de vocês. O livro já está lá na Suplicopa já desde a semana passada, que já tem 12 dias que eu deixei o livro lá e ela já fez xerox. Então, vocês dão um jeito de pegar isso lá e começar a ler, certo? Porque hoje já são dia 14. Hoje são 14, hoje é dia 14, metade do mês já foi, né? E nós temos esse livro todo para ler. Eu anotei alguns pontos aqui sobre os quais eu quero falar com vocês. Não vai dar tempo de conversar muito, porque eu esqueci que eu tinha que corrigir a prova e não contei com esse tempo da prova, tá? Daria pra gente falar pelo menos uns 5 pontos aqui. Mas eu vou mandar isso aqui para vocês hoje, vai até o capítulo 4 isso aqui. Nossa outra aula é sexta-feira. Então, e lá para amanhã ou depois, quarta, eu já mando mais atividade para a gente comentar sobre o livro, ok? Então, vocês vão pontuar aí os motivos pelos quais os animais se dispunham a ouvir o velho major. Por que eles se dispunham a ouvir esse porcão aí? Porque ele já ganhou vários concursos, como o Belo de Wington, né, que é a cidadezinha próxima aí. A história se passa na Inglaterra, não é? Olha, gente, quando você pegar o livro para ler, lê o que está escrito nas orelhas. Isso daqui, ó, é informação, tá? Isso é informação. Então tem que ler. A gente começa a ler o livro por aqui, tá bom? A história se passa na Inglaterra. É uma crítica, né, ao sistema político do Stalin na Rússia. Ele era um dos mais sábios por ser mais velho, né? Isso mesmo, o porco. 12 anos já. E como eu já tinha ganhado vários prêmios, ele era assim, né? O cara. Os porcos são os mais inteligentes aqui na história, tá? Já é mesmo porque é uma crítica ao sistema político, né? Quer dizer que tá chamando quem manda de porco. Tipo isso, entendeu? Então, vocês vão analisando aí. Se tiverem dúvida demais, vão me perguntando. Agora, anota, ó. Senhor Jones, dono da granja, velho major, o porco, Branca, Lulu e Catavento são os cães.